A necessidade de estar bem com o espelho tem refletido em cifras bilionárias no mercado de estética pelo mundo. E o Brasil está entre os primeiros, os que mais gastam com serviços e produtos de beleza. Mas quais são os riscos e as garantias do consumidor? Este é o tema do programa de hoje. Também nós vamos falar sobre os desafios dos profissionais da beleza. Como devem se preparar para atuar diante da acelerada mudança de mercado? Seja bem-vindo ao programa Fórum. Para discutir o tema da semana, os nossos convidados de hoje. Daniela Lopes, representante da Associação Nacional de Beleza e Estética, e Christian Araújo Alvim, especialista em Direito do Consumidor. Antes de começarmos a nossa conversa de hoje, nós vamos mostrar alguns números para a gente entender melhor a dimensão desse mercado, que é o que mais cresce no Brasil. Na contramão da crise econômica, o setor de estética movimentou no Brasil 101 bilhões de reais só em 2014. O país é o terceiro maior consumidor de produtos e serviços de estética. É o que diz a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Quase 500 mil empreendimentos entre salões de beleza e clínicas surgiram nos últimos 5 anos. O crescimento do setor é responsável pelo aumento do número de microempresários que faturam até R$60 mil por ano. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça e começar perguntando a respeito desse crescimento que ainda existe. Se esperava que 2015 fosse o ano que tivesse talvez até um crescimento ainda maior, mas ainda assim foi muito significativo, o que pelos indicadores econômicos mostra que vai até um pouco na contramão da tão falada crise econômica pela qual o mundo e o país passam. O que motiva esse crescimento ainda desse setor de uma maneira tão significativa? Olha, o setor de estética é um dos setores que mais cresce no Brasil e é um dos setores que mais cresce no mundo todo, né? Atualmente, o nosso país ele é o terceiro maior, ele é o nosso sangue, é o que movimenta as células do nosso Brasil. E o crescimento é por conta da vaidade, por conta da busca incansável pela beleza e, principalmente, também pela formalização atual que existe no Brasil desses profissionais, né? Porque essa formalização ela melhorou muito ao longo dos anos. E isso automaticamente faz com que você busque no mercado de trabalho uma profissão que vá de encontro com os seus objetivos, inclusive não só de reconhecimento profissional, como também financeiro, né? E por conta disso, a estética, atualmente, nós estamos em terceiro lugar. Eu gostaria de conversar com o senhor a respeito da questão do direito do consumidor. O direito do consumidor ele tem crescido muito ao longo dos anos, desde a primeira vez que nós falamos a respeito, que isso surgia como novidade. Especificamente nesse mercado que é tão significativo, ele tem sido respeitado, tem sido acompanhado, as respostas são rápidas em relação à questão de estética, inclusive do ponto de vista da saúde? Sim, a gente tem a norma básica de proteção à saúde, que é a Lei 8.080, que ela visa exatamente proteger de forma ampla as pessoas que fazem uso da saúde, dentre eles as pessoas que vão a um centro de estética. Então, além da 8.080, aí vem o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem direitos amplíssimos, favorecendo o consumidor que ele se encontra numa situação normalmente de vulnerabilidade. Então é importante o consumidor, sempre que ele vai buscar um centro de estética, ele buscar referência, se tem alguma reclamação no PROCON, em órgão de defesa do consumidor, se os profissionais que ali labutam, se eles têm especialização, se eles fizeram os cursos e se a Anvisa autorizou o funcionamento, né, que a legislação fala de forma clara da questão desse alvará sanitário, que é exatamente o estado da administração, ele concede essa autorização para que a clínica de estética exerça todos aqueles procedimentos ali corriqueiros, como drenagem linfática, massagem relaxante, depilação. Então, o consumidor, ele, sempre que ele tiver um direito dele maculado, como de vez em quando ocorre, vai fazer um bronzeamento artificial, teve uma queimadura de pele, vai fazer um peeling, teve uma mancha na pele, qualquer mácula à integridade física dele, que leve a um pioramento da
estética dele é considerado um dano estético, né? O dano estético, ele tem que ter o caráter de permanência, né? E que cause ali um constrangimento, um desgosto na pessoa. Ou seja, a pessoa entra de um jeito, acha que vai sair melhor e, em razão de um procedimento estético mal sucedido, ela acaba sofrendo algum tipo de lesão. Então, o direito do consumidor, ele prevê a ampla responsabilização do fornecedor de serviço e fala que essa responsabilidade é de cunho objetivo. Ou seja, não se perquire a culpa, ele vai responder independentemente de culpa. A responsabilidade objetiva, basta o consumidor provar que o dano nele produzido adveio de uma prestação defeituosa do profissional. Então, o consumidor, ele sempre que lesado, ele poderá buscar o direito dele no juizado especial, civil e buscar o seu ressarcimento. Vemos muitas notícias a respeito de procedimentos mal feitos, de remédios com resultado diferenciado do que se gostaria de ter em termos estéticos e até de saúde. A credibilidade é um capital importante nessa indústria? Em 2008, os profissionais de estética dentro do Ministério do Trabalho não tinham CBO. E a CBO, ela era uma 5161, que é do setor exclusivo só da área de cabelo. O que é a CBO? CBO é Classificação Brasileira de Ocupações. Basicamente, é o que nós temos atualmente na legislação, onde você inclui todos os utensílios importantes do seu setor e a atividade do que você está autorizado a exercer. Então, assim, em 2008, não faz muito tempo, o profissional de estética tinha dentro da CBO do Ministério do Trabalho estabelecido que o utensílio mais importante para ela exercer a atividade dela era babyliss, chapinha e bobs. Quando a gente encontrou o mercado nessa situação, nós discutimos tudo isso de uma forma ampla e hoje a esteticista no país ela tem a CBO dela, que é a 3221, onde vem todos os utensílios utilizados, inclusive a agulha de insulina. Primeiro ponto. Outra questão, em 2009, nós não tínhamos um CNAE, que é da Classificação Nacional da Atividade Econômica. O que significava isso na prática? Nós éramos obrigados a ter um médico subordinado dentro do estabelecimento. Médico esse que nunca nem passava na porta, por uma situação legislativa de não termos o nosso CNAE. Nós novamente fomos em busca e conseguimos o nosso CNAE. Nós temos hoje o nosso CNAE de estética, onde estabelece atividades de estética e outros serviços de beleza. Esse CNAE, ele vem incluso todas as atividades que o profissional de estética pode e deve exercer, com, obviamente, o seu estudo acadêmico. A Anvisa, ela como agência reguladora, ela mostra-se de fundamental importância nesse processo de regulamentação do esteticista, do dono de salão de beleza, na medida em que, em 2009, doutora, ela baixou uma série de regras para esses profissionais, regras preciosas, para exatamente proporcionar uma maior segurança e transparência para o consumidor, porque o consumidor, como destinatário final, único e exclusivo desse serviço, ele, quando ele chega numa clínica de estética, ele tem que ter todas as informações, as mais claras, as mais transparentes possíveis, inclusive, para a garantia dele, a pessoa tem que especificar qual vai ser o resultado daquele tratamento. Dentre essas normas da Anvisa, uma que me chamou a atenção foi a questão do uso de formol. Algumas clínicas, alguns salões de beleza ainda utilizam formol. E você tem que colocar na frente do estabelecimento que o formol é fonte de câncer e que aquilo ali inalado pode inclusive causar câncer de boca. Então, a Anvisa editou essas normas, essas diretrizes preciosas que vêm normalmente sendo cumpridas pelas clínicas. E os órgãos sanitários estaduais e municipais, eles podem ainda complementar essas normas gerais baixadas pela Anvisa. Ainda é muito comum a existência de profissionais, entre aspas, pseudoprofissionais, pessoas despreparadas e de salões irregulares também, que acabam comprometendo até mesmo a imagem do setor? Olha, não só das técnicas que desenvolvem lá dentro, como inclusive a gente iniciou uma formalização desses profissionais a partir da criação do MEI. Né? Hoje nós temos aí 83% do mercado no sistema de microempreendedor individual. Isso, de uma certa forma, formalizou e também vai de encontro com aquele profissional. Ele tem a consciência de que agora formalizado ele não pode brincar. Então, automaticamente, pressiona de uma forma boa para que ele vá em busca de uma especialização dentro da profissão dele.
Agora sim, o país é muito grande, é impossível conseguir fiscalizar o Brasil inteiro nesse setor de estética e beleza, né? Atualmente nós estamos com 1.150.000 profissionais de estética. Então, assim, é impossível, né? Foge até da condição humana aí dos profissionais desse setor da área da vigilância sanitária. Mas a própria vigilância sanitária tem feito um trabalho muito bom em todos os estados de não fiscalizar porque eles não têm essa pertinência, né? Mas de ir ao encontro do estabelecimento para averiguar os tratamentos que estão sendo feitos, a questão, inclusive, não só estética, né, do ambiente físico, mas também dos seus profissionais. Isso está sendo feito já ao longo dos anos, tem trazido resultados favoráveis, mas, assim, o real mesmo, o preto no branco, para resolver definitivamente isso no Brasil, seria a abertura do conselho de classe dessas profissões, que atualmente não tem. Essas pessoas saindo da informalidade e registrando a sociedade empresária, isso do ponto de vista jurídico é muito importante para a própria segurança do consumidor. Por quê? A clínica de estética, como eu já frisei aqui, ela tem uma responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. Agora pensemos naquela pessoa que trabalha na informalidade, visitando as casas de milhares de brasileiros aí, fazendo uma drenagem linfática, fazendo às vezes uma aplicação indevida de lipostabil, que é um remédio muito usado aí de emagrecimento para as mulheres. A garantia daquele consumidor é nenhuma, ele vai ter que demonstrar a culpa daquela pessoa, então fica tudo mais difícil. Então daí a necessidade do consumidor procurar a clínica de estética com registro na junta comercial, isso é mais uma segurança para o consumidor. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos com a nossa conversa de hoje sobre o mercado de estética, riscos e garantias do consumidor. Não saia daí. Voltamos a conversar sobre o mercado de estética aqui no nosso programa de hoje. No Distrito Federal, uma clínica de estética teve de indenizar uma cliente. Isso porque o procedimento feito provocou queimaduras de 1º e 2º graus na pele da mulher. Vamos conferir na reportagem. A depilação a laser é o sonho de muitas mulheres e homens que querem se ver livres definitivamente dos pelos indesejados. Ao final de algumas sessões, praticamente 100% dos pelos desaparecem. O laser é indicado para tratamento contra a foliculite, né, que é o famoso pelo encravado, e para as mulheres e homens que atualmente são muito vaidosos e vaidosas também, para eliminar os pelos nas áreas que eles não desejam ter mais. Mesmo tomando alguns cuidados, a depilação a laser traz perigos. Equipamentos sem manutenção e profissionais não qualificados podem fazer do desejo de uma pele lisinha uma marca para a vida inteira. E este simples procedimento estético pode sair dos salões e clínicas de beleza e ir parar nos tribunais de justiça. Foi o que aconteceu com a administradora Ananda. Ela teve queimaduras de 1º e 2º grau nas pernas durante uma sessão de depilação. Eu sentia muitas dores, desde o início. Ela utilizou todos os níveis da máquina, mas dizia o tempo inteiro que era normal, que era daquela forma, que não tinha nada de anormal acontecendo. O acidente mudou a vida da jovem. Há 7 meses, ela passa por um tratamento com medicações e, durante um tempo, teve que se privar de muitas coisas. Com os dias, em vez de diminuir, como haviam me falado, os vermelhidões foram aumentando, foram criando bolhas, umas cascas. Eles foram ficando cada dia pior. E com 2 dias, eu vi que estava muito anormal e procurei um tratamento médico. Eu fiquei 6 meses, um pouco mais de 6 meses, com a malha branca para queimados, durante 24 horas, sem exposição à luminosidade, sem exposição ao sol. Até mesmo a tela de computador poderia ser prejudicial ao tom, poderia mudar o tom da minha pele. Eu tive que fazer vários curativos, tive que tomar vários medicamentos. Hoje eu ainda estou em tratamento, eu vou iniciar um tratamento para harmonizar a cor, porque ainda eu tenho diferenças de pigmentação na pele. Ananda entrou na justiça. A clínica foi condenada pelo 5º Juizado Especial Cível de Brasília a indenizar a jovem por danos morais, materiais e estéticos. Os danos morais, R$ 7.000, danos materiais, R$ 990 e danos estéticos, R$ 3.000. O dano estético foi em razão das
próprias queimaduras que a Ananda sofreu na perna. O dano moral são aqueles danos incidentes sobre a personalidade dela, se foi o sofrimento causado a ela, o prejuízo que foi causado a ela, as idas e vindas aos médicos, a impossibilidade de usar short, saia por um período de mais de 6 meses. E aí eu faço a seguinte pergunta, doutora, com relação não só a esse caso especificamente do tratamento estético e também da utilização de produtos químicos que são invariavelmente utilizados nesses tratamentos, como é feito o controle antes que esses produtos e tratamentos sejam disponibilizados no mercado? Então, o primeiro ponto, as indústrias ligadas ao setor de cosmética profissional, que é o nosso caso, eles buscam registro na Anvisa. Então, uma das exigências básicas do profissional tem registro? Está registrado? Depois disso, passa por uma série de especializações e técnicas que são desenvolvidas através das marcas desses produtos, né, no Brasil. Normalmente são feitos workshops explicando para esses profissionais como que deve ser utilizado esse produto. Mas o ponto inicial é o registro na Anvisa. O produto tem registro, isso vale tanto para o home care quanto para os próprios produtos dentro do consultório, dentro do estabelecimento estético. Isso vale tanto para os produtos especificamente, quanto também como para formas de tratamento, como nesse caso, por exemplo, da depilação a laser? Exatamente. Agora, no caso da depilação a laser, é um equipamento. O equipamento, ele também tem que ter registro na Anvisa, é obrigatório. Além do registro na Anvisa, ele tem que ter também o selo do Inmetro. Então, assim, o que tem que ser observado é isso, tanto do próprio profissional, que já é natural observar essa questão, quanto do próprio cliente, do paciente também. Tá? Agora, eu volto novamente a falar em relação dessa necessidade emergente do Conselho de Classe do setor, justamente porque o laser terapia, são vários pontos de laser terapia. Nós temos o LED, luz intensa pulsada, e os equipamentos de laser. Como avançou muito os equipamentos estéticos no país, avança também essas técnicas desenvolvidas. E nós estamos aqui discutindo um assunto que trata-se de quê? Saúde pública. É um assunto muito sério. Então, assim, o que eu noto é essa emergência de organizar, formalizar ainda mais esse mercado, principalmente no âmbito de conselho, de fiscalização mesmo, de uma forma assídua nesse setor. Uma pergunta que talvez seja um pouco delicada, mas ela é um pouco de ordem prática, por causa da própria situação que foi demonstrada ali pela pessoa que sofreu esse problema e entrou com esse processo na justiça. A pessoa que está se submetendo a um tratamento, existe alguma maneira dela, além, é claro, de buscar referências da clínica, etc., mas se ela estiver durante o tratamento, ela começar a sentir dores, como foi o caso ali registrado, isso pode ser um indício de que é melhor ela pedir para parar o procedimento, mesmo que o profissional diga, não, isso é normal? Existe alguma orientação nesse sentido? Sim, no caso de equipamento, sim. A grande parte dos equipamentos, principalmente de luz, os frequenciais de luz, eles causam um certo rubor logo no início. E o paciente, ele tem que falar. E muitas vezes a ânsia de querer o resultado para ontem acha que é o normal e fica quieto. E o profissional continua exercendo aquela atividade ali. Só que vai também de encontro com a sensibilidade desse profissional em notar esse certo rubor, porque é um rubor visível, né? E parar por ali, é o fim da linha. Né? O que a gente nota muito é justamente essa dificuldade e essa necessidade de formalizar diariamente, especializar quem já é do setor. Isso não diminui a responsabilidade, mesmo que a pessoa, por exemplo, agora vou na contramão do que eu disse anteriormente. Às vezes a pessoa, nessa ânsia de querer o tratamento para ontem, ela fala assim, não, pode continuar, está tudo bem. Isso não diminui a responsabilidade do profissional. De jeito nenhum. As hipóteses excludentes do dever de indenizar no Código de Defesa do Consumidor são taxativas, no seguinte sentido: o fornecedor do serviço, ele somente se desonera da obrigação de indenizar em duas situações. Se ele comprovar culpa exclusiva da vítima, ou seja, ela manda parar o tratamento e a vítima continua, ou que o defeito é inexistente. Se ela conseguir provar isso na justiça, ela realmente se livra do dever de indenizar. Mas o Código de Defesa do Consumidor ainda prevê a questão da inversão do ônus da prova. Como o consumidor está sempre numa situação de vulnerabilidade do ponto de vista
técnico, do ponto de vista da adoção do procedimento estético mais adequado, ele é sempre vulnerável. Então, normalmente, o juiz, ele determina a inversão do ônus da prova no processo e manda a clínica de estética provar que ela não causou aquele dano. Isso me lembra uma situação muito comum no Brasil, só que mais associada à questão da saúde propriamente dita. Talvez entremos nisso exatamente agora de qualquer maneira. O brasileiro é famoso pela automedicação. O brasileiro também ele tem contribuído para estatísticas negativas quando ele se autoinduz a um tratamento estético. Isso também é comum? Muito. O que acontece? Essa questão da automedicação é uma realidade nossa. Ele tem essa busca incansável pelo padrão da beleza. Então, assim, para tanto as mulheres quanto os homens, porque já vou te antecipando, os homens estão buscando muito tratamento estético no Brasil. Avançou muito, avançou 18% em relação a 2014, que foi o último que nós tivemos agora de pesquisa. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher está valendo essa questão. Essa busca incansável do padrão de beleza. Então, não tem limites. Né? Olha, surgiu um equipamento novo, vem com tudo esse equipamento no mercado brasileiro para trabalhar a questão da gordura localizada. Eu quero. Você pode. Todo equipamento tem as indicações e as contraindicações. Então, assim, é essa falta de limitar. A doutora tocou num ponto importante, que é a questão do profissional, da obrigação que o profissional de estética tem, o esteticista, o cara que vai fazer uma tintura no cabelo da mulher, de ele explicar tudo o que ele vai alcançar com aquele procedimento. Isso respeita exatamente, isso vai ao encontro do artigo 6º, no sentido de que as informações para o consumidor têm que ser as mais claras possíveis, exatamente para ele ter o livre-arbítrio de se vai ou não fazer o procedimento. Mas em ele prometendo, olha, eu vou fazer uma limpeza de pele, que sua pele vai ficar desse jeito, isso documentado, comprovado, a gente tem que frisar aqui que o procedimento de estética é uma obrigação de resultado. Então, esse profissional, ele tem que garantir o resultado para o consumidor, porque se ele não garantir, se ocorrer um dano estético, ele vai ter que ser responsabilizado perante o Estado juiz. Eu gostaria de perguntar, antes de encerrarmos, se é possível verificar se um procedimento estético, se ele tem aprovação dos órgãos competentes, da Anvisa, por exemplo. Aí a questão da regulamentação, vamos lá. A Lei 12.592, ela trata de todos esses profissionais, do esteticista, do barbeiro, do depilador, da manicure e da pedicure. O que é que acontece? É uma lei muito curta, ela carece de uma legislação complementar. Tem um vácuo legislativo aí e o legislador, o Congresso Nacional, ele vai precisar se movimentar, né? Aí a associação aqui da doutora vai precisar se movimentar no sentido de especificar o esteticista. O que é que ele pode fazer? Ele pode fazer A, B, C e D. Ele pode ter a questão do Botox, que a gente vai falar, que é uma questão delicada. Até onde o esteticista pode ir? Que a partir do momento que o legislador vem e regulamenta, ele fala assim, ele sinaliza para o profissional, isso aqui é permitido, se você não fizer isso, a pessoa pode, inclusive, que a gente não tocou num ponto, responder por algum procedimento equivocado, um exercício ilegal da profissão, pode responder por uma lesão corporal, o caso dessa menina aí. Não só o ressarcimento no juizado especial cível, porque a pessoa que tem seu direito ferido, ela só foi atrás da reparação no juizado especial cível. Mas caberia uma responsabilização penal? Caberia sim ao profissional que causou essa lesão corporal no consumidor. Bom, muitas perguntas eu ainda gostaria de fazer, mas o nosso tempo infelizmente está esgotado, mas eu agradeço muito a participação de ambos, já passando um pouco para os nossos amigos telespectadores a respeito dessa realidade e da importância do acompanhamento, da regulamentação e da própria atitude da pessoa que busca um tratamento estético. Muito obrigado pela participação mais uma vez de ambos. A gente termina a nossa conversa de hoje por aqui. Nós conversamos com Daniela Lopes, representante da Associação Nacional de Beleza e Estética, e Christian Araújo Alvim, especialista em direito do consumidor sobre o mercado de estética. Os riscos e garantias do consumidor, você acompanhando, portanto, aqui na TV Justiça. E se você quer acompanhar esta e outras entrevistas do programa Fórum, acompanhe no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Obrigado pela companhia, até mais.